E semelhantemente o profeta Malaquias está falando de tudo que Levi fez de bom. Ora, o único momento em que Levi atendeu a voz de Deus, fazendo tudo conforme Deus quis, é no templo de Salomão, porque ali o próprio Senhor, através dos seus profetas, dá testemunho de que Israel era justo. A justiça habitava em Israel. A Jerusalém era chamada de cidade santa e cidade fiel. O próprio Deus relembra os pecados do povo falando: vocês eram fiéis, vocês eram santos. As próprias nações davam testemunho de que Jerusalém era a cidade, a perfeita em formosura. E as nações vinham de todos os lados para ouvir a sabedoria de Salomão. Não havia inimigos. Jerusalém, como diz o profeta Ezequiel, chegou a ser rainha da terra. O único momento em que Jerusalém reinou sobre todos os povos. Então, os próprios profetas testificam. Mas ali não era o cumprimento total da profecia, e por isso que eu gastei aquele tempo falando do templo de Salomão. Isso daqui está falando do tempo do milênio, que Levi ainda vai estar exercendo o seu cargo, com altar, com sacrifícios pelos povos, mesmo ali com Jesus. Não vai anular nada que Jesus fez. Os santos vão estar glorificados junto com Jesus, aonde o Cordeiro estiver, os santos estarão. Então não vai anular mais o sacrifício de Jesus. É uma dispensação diferente. E o povo ficou com a mente presa lá no passado, como se os apóstolos tivessem a obrigação de ensinar tudo isso daqui. Não, Deus deixou uma porção para os apóstolos e através deles, Deus deixou uma porção para nós ensinarmos aqui. Se naquele tempo de transição de alianças o povo estava demorando para entender que tinha uma nova aliança, quanto mais entender todas essas coisas que nós temos falado. Veja se não testifica. Por acaso a mensagem do deserto não é importantíssima? Pois sem ela, nós não sabemos para onde ir na última semana, principalmente na metade dela. Como que as nações vão restar até o fim? No meio dessas nações aqui corruptas não vai ser. E vão ter vivos até o fim. Como que a igreja vai ficar viva até o fim? Porque nem todos morrerão, mas transformados serão todos. Como vai se cumprir a profecia dos 1260 até 1335? Ora, se não tiver a mensagem do deserto, nós não sabemos disso. E Deus quis falar disso no Apocalipse, só que ele falou de maneira resumida. A esposa que tem as duas asas da grande águia e foi para o deserto, mas aí o dragão se irou contra o restante da sua descendência e foi fazer guerra contra eles. É o que acontece numa batalha, né? Numa guerra. Veja, essa mensagem do deserto, ela não está ali no Novo Testamento com uma importância tão grande como, por exemplo, o batismo nas águas, o batismo com fogo, a doutrina de como se comportar no meio da igreja. Era isso que a igreja precisava para aquele tempo. E precisa para hoje também.